Muito bem, aqui está o grande São Francisco de Sales, né? A via iluminativa é a necessidade da oração, né? Para que temos luzes, né? São luzes da comunicação divina. Pela oração, o Senhor se manifesta. E aqui uma coisa muito importante, o santo diz, a oração não é para que Deus faça a minha vontade, é para que eu faça a vontade de Deus. A oração é Deus que me convence que o bom é a vontade dele, não é a minha. Entenderam? Eu posso pedir a Deus as coisas que eu preciso, mas quando você vai entrando na via iluminativa, Deus vai te iluminando, você vai começando a enxergar o que Ele quer de você. Aí uma coisa importantíssima, gente, que os santos dizem, existe um livro extraordinário, ele não está aqui, que se chama A Alma de Todo Apostolado. Esse livro é de um monge francês que já morreu, Jean-Baptiste Chotard. Ele é um trapista, né? A trapa é uma espécie de uma ordem religiosa rigorosíssima, né? A trapa, os trapistas. O Jean-Baptiste Chotard, ele diz assim, se você não estiver cheio de Deus, você não faz nada de bom para os outros. Por quê? Porque nós não temos nada de bom para dar para os outros. Mas quando Deus está em nós, aí sim, aí muita coisa boa acontece. Então ele fala assim, não busque tanto as obras de Deus, né? Não busque tanto as obras de Deus, busque o Deus das obras. Estão entendendo? Muitas vezes a gente cai, principalmente padres, cai às vezes num ativismo danado, né? Quer fazer obra, tal, corre. E depois percebe que não dá fruto. Ele fala, não adianta. Deus só dá a sua graça para você fazer uma obra quando Ele quer essa obra. Está entendendo? Então, na oração, Ele mostra a você, eu quero isso. Por que os santos fizeram maravilhas? São Francisco fundou uma das maiores congregações do mundo, aquele homem simples que tinha como esposa a pobreza. Santo Inácio de Loyola fundou a maior congregação da igreja, os jesuítas, né? Dom Bosco fundou os salesianos. Meu Deus, por que esses homens fizeram tanto? Tem um livro chamado Os Santos que Abalaram o Mundo, foi escrito por um alemão chamado René Philipp Miller. Os santos que abalaram o mundo. Por que os santos abalaram o mundo? Porque era Deus que fazia neles, estão entendendo? Eles se enchiam de Deus, então Deus mostrava para ele uma obra, e quando eles iam fazer a obra explodia. Por quê? Porque Deus dava graça. Eu vou fazer uma comparação. Imagine que você é funcionário de uma empresa, e o seu patrão diga assim, olha, faça essa obra aqui. Aí ele vai dar dinheiro, vai dar meio, vai dar empregado, não vai? Mas se você quiser fazer uma obra por sua conta, o patrão vai dizer, o que é isso que você está fazendo aí? Eu não mandei você fazer isso, eu não vou te dar nada não. Está entendendo? Quando Deus pede para você fazer uma coisa, é a via iluminativa. Aí Ele dá a graça, Ele dá os meios. Santa Teresa dizia assim, eu e 50 pesetas, a moeda espanhola, né, do tempo, não podemos nada, mas eu, 50 pesetas, e Deus, ninguém me segura. E Santa Teresa reformou o Carmelo, que estava bagunçado no tempo dela. Vocês sabem que lá por volta do século XVI, né, a época do Lutero também, a igreja estava numa situação terrível. As irmãs no Carmelo, ao invés de rezar, jogavam baralho. Santa Teresa, eu vou fundar as Carmelitas Descalças. Por quê? Porque havia muita moça rica nos Carmelos, que os nobres colocavam, e as moças ricas achavam que o Carmelo era um palácio, que era para viver o prazer. Santa Teresa disse, o quê? Caiu fora do Carmelo e começou a fundar Carmelos renovados. Ela, do lado das mulheres,
e São João da Cruz do lado dos homens. E ela reformou 18 Carmelos, né, no tempo dela. Por quê? Deus pediu para ela e Deus deu a graça. Então, né, essas luzes pela oração, Deus se manifesta.